Shabbat Shalom para você que está na live, nos acompanhando. Você que aguardou esse momento para estar louvando ao Eterno, nesse shaharit, nessa bênção da manhã, esse trabalho da manhã, avodá, para adorar o nosso Deus, o Santo Hakadosh Baruch Hu. Você que faz parte da Beit Virtual, que é uma brahá para essa casa, que tem levado conhecimento, tentado ser luz para as nações, com muitas lutas, porque nós vivemos tempos difíceis, nós vivemos tempos que nós temos que fazer a nossa luta, como diz o Rabino Shaul, Paulo, o apóstolo, Shalia. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, ou seja, o nosso inimigo real não é o nosso próximo, mas contra as potestades, os principados nas regiões celestiais. Nós conhecemos essa fala como sendo a palavra sitraarra, que é a força negativa. Então, para você estar aqui nessa manhã, eu sei que não foi fácil, você teve que abrir mão de muita coisa, pelo menos da sua carne, da sua vontade, mas você entendeu, você que está aqui entendeu que nada é mais precioso do que estar na presença de Deus. E você também que está pela live entendeu que nada pode te tirar do amor de Deus ou de momentos preciosos na presença dEle. Nós louvamos ao Eterno, fizemos sempre o melhor que nós temos, o melhor que podemos ter, assim como o Shema, que nós declaramos, amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa neshama, de toda a nossa alma, e com tudo que nós temos. É isso que tem que estar cravado em nossos corações. Eu sei que tem pessoas que não puderam estar aqui hoje, mas também sei que tem pessoas que puderam estar e não estão. Mas, longe de mim julgar, só gostaria que essas pessoas que puderam estar e não estão, que o Hakadosh Baruch Hu, bendito seja Ele, possa estar abrindo seus olhos. Porque nós vivemos momentos, como eu disse no começo da minha palavra, momentos difíceis, mas ainda temos um local para nós frequentarmos, ainda temos uma sinagoga, uma Torá, ainda temos a comunidade, porque o ser humano é um ser que vive em grupos, comunidades. O ser humano não consegue viver sozinho. E sozinho ele morre. Então, para você que ainda não entendeu, aproveite esse tempo. Esse tempo que ainda temos. Porque nós estamos caminhando para um tempo de muita perseguição. Se você acha que hoje está difícil, as coisas ainda vão piorar. Nossa, Moré, mas está começando o Shabat. O Shabat. Exortando, não estou exortando, eu estou alertando, porque bom é estar aqui. David, Melech David, há mais de 2.000 anos, quase 3.000 anos atrás, ele disse assim: melhor é estar às portas dos átrios do Eterno, alguns momentos, às portas dos átrios, do que um dia, do que 1.000 anos no mundo. Alguns momentos. Existem momentos que são valiosíssimos. E esse é um, Baruch Hashem. O estudo de hoje nós vamos falar sobre a Parashá Vaet Hanan, que é a Parashá de número 45, 45ª Parashá de 54, 45ª porção de 54 porções. O título é Vaet Hanan, e supliquei. O título do estudo é As Cidades de Refúgio. Arim HaMeklat. É o que está escrito aqui em hebraico. Eu não coloquei a tradução porque eu achei que ia ficar muito poluída a imagem. Mas aqui está escrito Arim HaMeklat. A palavra que está em Devarim, em vez de ela usar a palavra Arim, ela usou Arei. Façam para vocês cidades. Cidades para vocês. E nós começamos com Devarim, Deuteronômio 4:42. Vamos aprender um pouco sobre essas cidades refúgios, não é muito comentado no nosso meio.
E eu achei muito interessante, o Eterno, ele usa coisas materiais para revelar as espirituais. O Rabino Shaul disse que as coisas do passado eram sombras do que viria. E a cidade refúgio, nós vamos entender que é justamente isso. Eram 6 cidades refúgios que foram construídas, já após o povo entrar na terra de Canaã, na terra prometida. Eram 48 cidades no total. 42 cidades para as tribos foram distribuídas e 6 cidades refúgios. 3 ficavam próximo a Canaã e 3, eu falei um pouco sobre isso aqui na paraxá passada, e 3 ficavam próximo a Yarden. Eram cidades onde as pessoas se refugiavam, principalmente o homicida, aquele que praticava, que cometeu um crime sem intenção. Então nós vamos ler aqui em Devarim, que diz assim, 4:41. Então Moshe separou 3 cidades além do Yarden, no lado do nascente do sol, para que ali se refugiasse o que matou o seu companheiro sem intenção, sem ter sido um inimigo no passado. Eu pus entre parênteses, sem conhecimento. Ele poderia fugir para uma dessas cidades e viver. Essa é a palavra da paraxá. Eu gosto sempre de começar o meu estudo pegando um fragmento da paraxá, para que nós entendamos que está na paraxá, para que nosso estudo tenha correlação, né? Então essas cidades eram, como diz aqui, 3 cidades além do Yarden e 3 cidades próximo a Canaã, né? Aqui em Yahushua, que já é no próximo livro que nós vamos ver depois de Devarim, aqui Moshe já não está sendo líder do povo, né? O Eterno já tinha recolhido Moshe, mas o Eterno dá a mesma ordem para Yahushua, ou seja, era um projeto do Eterno para que o povo tivesse essas cidades refúgios, ok? E diz assim: fale aos israelitas e designem as cidades refúgio, Arim, Hameklat, sobre as quais ordenei a vocês por meio de Moshe. Então o Eterno, ele reforça o que ele falou, tanto aqui em Devarim, certo? Como ele falou também em Bemidbar, na Paraxá Matot, se não me engano. Ele fala das cidades refúgios. E aqui em Yahushua, aqui é a pessoa, é o homem que vai liderar o povo para tomar posse da terra, aqui já tomando posse da terra, no capítulo 20. E ele fala, olha, não deixem de fazer a cidade refúgio. Olha que interessante. Nós já ensinamos aqui que o Eterno, ele primeiro, ele faz a cura da enfermidade e depois ele manda a doença, a enfermidade. Amém? Primeiro ele dá a solução dos problemas e depois ele manda o problema. Então, isso é um alerta para nós, que todo problema tem solução. Então, se você está passando alguma luta, alguma dificuldade, fique em paz, que o Eterno já deu a solução para o seu problema. Amém? Então aqui o Eterno criou essas cidades, até então não se teve notícia de nenhum homicídio aqui. Aqui não tinha nenhum assassino, ok? Olha, continua. Para o que servia essa cidade? Para onde pode fugir o homicida que matar uma pessoa por engano, sem intenção. Servirão de refúgio contra o resgatador, o Goel, do sangue. Esse resgatador, deixa eu contar a história para vocês entenderem o contexto. Vamos supor, a Torá fala assim, que tinha 2 pessoas no campo trabalhando. E de repente, estavam cortando lenha. E de repente, cortando lenha, a cabeça do machado, que é aquela parte de ferro, ela acidentalmente saiu do machado e atingiu a pessoa que estava do lado, o irmão que estava do lado. O irmão, a pessoa. E aquela pessoa veio a falecer. A pessoa não deixou de ser homicida por ter matado a outra. Apenas ela não tinha culpa,
ela não teve a intenção, não é que ela não teve culpa, ela não teve a intenção de matar o seu companheiro, amém? Aqui na legislação brasileira, no Código de Lei, a palavra usada seria homicídio culposo. É a diferença do homicídio culposo com homicídio doloso. O culposo é aquele que mata sem intenção de matar. Ele participa do acidente, mas sem intenção de matar. Ele comete o crime, mas sem intenção. Um acidente. E o doloso é aquele que faz com intenção. Essas cidades refúgios, elas foram criadas pelo Eterno para refúgio daqueles que não tinham intenção de matar. Por quê? Até aqui o Eterno tinha dado uma lei. Deu uma lei, né? Tinha dado, não, deu. Uma lei, olho por olho, dente por dente. Não é assim? Se você matar uma pessoa, você tem que pagar com a vida. Até então, você defraudar, você tem que restituir. Se a pessoa tivesse estuprado, ela tinha que restituir aquela virgem que foi estuprada. Né? Então, o resgatador, aquele que ia requerer isso da pessoa que cometeu o crime, chama goelo, resgatador. Por isso que aqui em Yahushua fala para o refúgio desse homicida, para que o resgatador não cobrasse o seu sangue. Porque o resgatador é aquele representante da família, ou pai, ou irmão, ou o filho também, que iria cobrar a morte de quem tinha falecido, daquele que matou. Bom, olha que interessante. Até então nós não tínhamos visto a pena capital. Porém, o Eterno deu essa cidade, falou para que eles construíssem essa cidade. Por quê? Para que aquele que cometeu esse crime sem intenção, entende bem isso, sem a intenção, pudesse se refugiar do resgatador. Daquele que seria o inquisitor da lei, que ia cobrar o sangue, ou seja, ia matar esse homem. Vamos entender um pouco mais esse símbolo de misericórdia e justiça de Deus, segundo essas cidades. As cidades refúgios representavam a misericórdia de Deus, oferecendo um lugar seguro para aqueles que, sem intenção, tiraram a vida de outra pessoa. Elas simbolizam a justiça equilibrada com misericórdia, pois proporcionavam proteção até que a verdade fosse esclarecida. Ou seja, a pessoa que aconteceu esse incidente, ela correria até essa cidade mais próxima. Ali havia um Kohen Hagadol, cada cidade refúgio tinha um Kohen Hagadol. Então, ela se apresentava àquela cidade, e aí essa pessoa ficava sob a proteção do Kohen Hagadol, até que fosse julgada. Então, após passar por um julgamento, olha que interessante, instituiu a lei ali, né, o processo de lei, né, tribunal, né? Isso já era uma lei que o Eterno tinha dado para Noa, né? Crime, tribunais de justiça. Então, só que ali era mais organizado. Então, ele ia ser julgado. Se realmente essa pessoa não teve a intenção de matar o seu companheiro e ela não tinha inimizade, olha que interessante, ela não tinha ódio no seu coração contra aquele irmão que faleceu, então ela seria absolvida. Porém, olha que coisa interessante, ela não poderia sair daquela cidade de refúgio, ela tinha que permanecer ali até a morte do Kohen Hagadol. Ela ia viver naquelas cidades ali. Ou seja, naquelas cidades refúgio, só havia, a maioria deles, claro, existiam os Leviim, né? E também existia aqueles que estavam procurando refúgio, procurando proteção, procurando se livrar da morte. Porque, mesmo após o Tribunal de Justiça ter julgado e ter dado ele a inocência, talvez o Goel, o resgatador, o vingador, se eles saíssem daquela cidade, mesmo que não poderia, porém, pelo ódio no coração, ele poderia se vingar, e aí não era mais só uma transgressão, mas duas transgressões de duas pessoas. Pensando nisso, o Eterno falou, opa, vem aqui, você vai ficar protegido nessa cidade. Aí naquela cidade fortificada, ninguém poderia tocar naquele homem que cometeu o homicídio culposo, ou seja, que não teve a intenção de matar. Olha que interessante que está escrito sobre essa passagem em Terrilim, Salmo 46:1. Eu não vou me atentar muito
aos nossos slides hoje, porque são alguns slides aqui, eu tenho alguns slides para passar para vocês. Então, eu vou tentar ser mais breve, tá? Então, Terrilim 46 diz assim, ó. Até, de repente, eu queria... Vamos ver se alguém vai se identificar com o que está escrito aqui em hebraico. Vou ler para vocês, ó. Elohim lanu mahase vaos. Izra vetzarot nitzah meud. Isso. Baruch Hashem. Nós cantamos esse salmo quase que todas as liturgias nossas aqui. E olha o que está dizendo. Adonai é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Esse salmo, ele é uma simbologia, uma correlação com as cidades refúgios. Então, quem escreveu esse salmo, se eu não estou enganada, são os filhos de Cora, certo? Mas Cora traiu Moshe, os filhos dele, vocês já sabem, os filhos dele não. Os filhos deles foram poupados. E pensando nessas cidades, com certeza, eu pelo menos interpreto isso, eles fizeram esse Terrilim, esse salmo. Olha que interessante. Então, Elohim lanu mahase vaot, Ezra vetzarot nitzah meud. Adonai é o nosso refúgio e fortaleza. Quando ele fala é o nosso refúgio e fortaleza, ele está aluzindo diretamente à cidade refúgio. Ele é o nosso refúgio, ainda que nós somos culpados do sangue, porque aquele que cometia o assassinato, mesmo sem intenção, ele era culpado. Ele não deixou de ter culpa. Vocês estão me entendendo? Ele não deixou de ter culpa sobre o sangue que foi derramado. Ele apenas não teve a intenção. Por exemplo, eles estavam numa montanha, eles estavam trabalhando com uma pedra, e a pedra rolou e matou uma pessoa lá embaixo. Eles não tiveram a intenção, mas a pessoa morreu. Toda ação no mundo espiritual requer uma reação. Então, se houve um derramamento de sangue, haveria um resgate do sangue. Porém, o Eterno é o justo juiz. Aí aquela pessoa que foi o homicida, né, ainda que sem intenção, ela ficava fora da família, né, se afastava da família e ficava naquela cidade, que é a cidade refúgio. Agora ela vai trabalhar naquela cidade, ela não poderia voltar à sua terra mais. Ela era separada. Até o quê? A morte do Kohen Hagadol. Com a morte do Kohen Hagadol, então, ela estava permitida de voltar à sua terra de herança, à sua terra natal. E aí voltaria a ter. Por quê? Porque a partir daquele momento, era um momento de introspecção, era um momento que ele ia servir, buscar a Deus, e aí sim, ele ia ter esse tempo para que a ira do inimigo se apaziguasse, certo? E morrendo com o Hagadol, então, ele voltava para desfrutar da terra. Quando os filhos de Cora, eles fazem esse Terrilim, ele estava falando exatamente sobre isso, ó. Refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então aquele que cometeu o assassinato corria até aquelas cidades fortificadas, se apresentavam na entrada e iam até o Kohen Hagadol e seria julgado. O Tratado de Sanhedrin, ele fala algo interessante. Eu gosto muito de citar o Talmud, porque se nós ficarmos na Torá, às vezes algumas informações, alguns comentários, nós perdemos. Então é bom que nós entendamos os nossos sábios. A Torá fala, consultai os sábios, né? O Tratado de Sanhedrin 98a, ele foi escrito mais ou menos no século 3, depois da Era Comum, ou seja, depois do Mashiach, tá? 3, ele começou no século 3, foi até o século 5, é mais ou menos assim que fala, né, a história. E tem um comentário aqui do Rav Alexandre. Ele fala um comentário de Yahushua ben Levi. Está escrito, a seu tempo a redenção virá. Mas também está escrito, eu, o Senhor, apressarei isso. Se eles forem dignos, apressarei isso. E se não, a redenção virá a seu tempo. Mulher, mas por que esse tratado está falando isso? O que tem a ver com a cidade refúgio? A cidade refúgio
ela nada mais é do que uma alusão do que o Machia faria. Porque o Machia seria o nosso refúgio. Ele seria aquele ao qual nós iríamos buscar para chegar a Deus. Por quê? Assim como o homicida cometeu um crime, nós também somos culpados de crimes na nossa vida. Somos culpados de nossa transgressão. Somos culpados de termos nos afastado de Deus. O Rabino Shaul Shalia, ele fala assim, que todos pecaram e destituídos fomos da glória de Deus. Mas com o Machia, nós fomos aproximados de Deus. E agora desfrutamos da sua glória. Então as cidades refúgios nada mais era que uma alusão do que o Machia faria. Aqui nos Tratados Sanhedrin, que é um comentário sobre essa paraxá também, ele diz assim, a seu tempo ele virá, certo? Mas poderia ser que o Eterno teria apressado essa vinda do Machia. Bom, quando o Machia chega até Jerusalém, e aquele momento ele poderia ter sido um rei, a dinastia de rei. Porém, ele não vem como um rei, porque o próprio Israel não estava merecendo. Tem outra passagem que diz, eu já citei ela aqui outras vezes, que se o Machia viria, se Israel não merecesse, ele entraria na terra de Israel em cima de um jumento. O que estava acontecendo naquele momento em Israel era Sinat Rinã, era o ódio gratuito, eles não mereciam a redenção. Então, eles precisavam de um Kohen Hagadol. Assim como na cidade de refúgio, eles estavam assassinando os seus irmãos. Eles estavam derramando sangue, espiritualmente falando, de seus irmãos. Lashon Hará, ódio gratuito. Até o sangue material mesmo, eles matavam uns aos outros, em disputa de algo que eles acreditavam. O próprio Machia foi morto. Por quê? Porque ele não vivia e não falava segundo as autoridades da época queriam que ele falasse, mas ele veio para explicar a Torá na sua verdade. Por isso que ele dizia, em verdade vos digo, né? Emet, emet, eu vos digo, verdade, em verdade vos digo. E assim, o nosso Kohen Hagadol hoje, que é o Machia, precisava ter vindo, precisava estar presente em Israel. E é isso que nós precisamos entender. A cidade refúgio, ela simboliza a vinda do Machia, assim como ele viria, sendo o nosso Kohen Hagadol. A benção da redenção, sendo apressada se Israel for digno, ou chegando a seu tempo, alude à função do Machia, como aquele que traz a redenção e refúgio. O Machia é o cumprimento da promessa de proteção e justiça, assim como as cidades de refúgio eram um cumprimento da provisão de proteção temporária. Olha que interessante. Lembra que eu disse para vocês, aquele homicida, ele ficava, mesmo que ainda que ele fosse julgado inocente assim, sem intenção, não que ele era inocente, mas ele não teve a intenção, ou seja, a sua causa foi julgada positiva, ele ficaria lá na cidade de refúgio. Guardem isso. Na cidade de refúgio, aonde o Kohen Hagadol representava uma segurança para ele. Assim, hoje, quando nós nos achegamos ao Machia, ele é a nossa cidade de refúgio, ele é o nosso Kohen Hagadol. Mas o que faz a diferença entre nós, o Machia e as outras nações, é que nós temos a proteção no Machia. E sem o Machia nós não temos a proteção. A salvação, ou seja, o refúgio, nós só teremos com o Machia, ainda que nós somos culpados do sangue, ainda que somos pecadores, mesmo sem intenção, porque muitas vezes pecamos sem intenção. E quando o Machia diz, eu não vim abolir a lei, mas eu vim para completá-la, ou em algumas traduções, para levá-los a cumpri-la, é porque aquilo que nós não conseguimos fazer, por não haver força em nós, assim como o homicida que não tinha intenção de matar, mas ele não se isentou da culpa de matar, assim é o nosso pecado em nós.
Amém? Ainda que não queremos pecar e pecamos, a graça do Mashiach, ele nos faz permanecer na presença de Deus. Permanecer no refúgio, na cidade de refúgio. Sem o Mashiach estamos à mercê de quem? Do vingador, do inquisitor, daquele que vai buscar o sangue, vingar o sangue. Por quê? Todos nós somos culpados. Diante do tribunal celestial, todos nós somos culpados. Moré, mas eu vim para o judaísmo, eu cumpro o Torá. Moré, eu observo os mandamentos. Ainda que você observe os mandamentos, não é pelos mandamentos que você consegue o refúgio, mas pela graça do Eterno, através do seu Filho, que deu para você um refúgio, que ele te protege nesse momento. Ou você permanece na graça da salvação através do Mashiach, ou você está como vou dizer, sujeito à perseguição do vingador, daquele que é o inimigo do mundo, daquele que também governa o mundo. Então, a cidade de refúgio é para nós hoje o nosso Mashiach. É o nosso local. Por exemplo, aqui hoje realmente deveria estar lotada essa sinagoga. Porque aqui também representa uma cidade de refúgio. Olha, mas como que representa uma cidade de refúgio? Porque é uma cidade fortificada, onde nós estamos louvando ao nosso Deus. Quando estamos louvando ao nosso Deus, as hostes celestiais estão ao nosso redor, porque a Shekhinah do Eterno, ela se encontra com o Rua. E aí o ambiente é um ambiente onde o Eterno desfruta da nossa adoração e nós desfrutamos da sua presença, da sua essência. Ou seja, ela se torna uma cidade edificada. Nós estamos guardados aqui pelas hostes celestiais, certo? Nós temos uma Torá que representa também a palavra de Deus entre nós, e o Kohen Hagadol, porque onde estiverem dois ou mais falando em meu nome, ali eu estarei. Quem disse isso? Quem? Yeshua. Então nós estamos numa cidade de refúgio. Nós estamos aliançados nessa cidade. Quantas pessoas, eu disse isso semana passada, quantas pessoas passaram pela Beit Shalom, pela cidade de refúgio, onde o Kohen Hagadol é o nosso Mashiach, e abandonaram a cidade de refúgio. E hoje, como estão? Infelizmente estão à mercê do vingador do sangue. Moré, mas você está dizendo, o que você está falando é uma heresia. Bom, o que eu estou falando está baseado na palavra. Porque a cidade de refúgio era um amontoado de pessoas, uma congregação de pessoas que serviam a Deus, que estavam buscando a sua redenção. Ou você não precisa de redenção? Se você não precisa de redenção, se você não precisa de um refúgio para buscar ao Eterno, então você não faz parte. Mas se você precisa, quando você reconhece, nós reconhecemos que somos pecadores, que necessitamos de Deus, nós precisamos do refúgio, da cidade de refúgio. E essa cidade foi estabelecida nessa cidade franca. Espiritualmente, hoje, nós estamos numa cidade de refúgio. Por isso que quando nós falamos, não desanime, não deixe, não abandone, nós não estamos dizendo porque nós queremos um número de pessoas aqui reunidos. Não, porque nós queremos que você alcance a redenção na sua vida. Porque, como eu disse, essa cidade de refúgio simboliza o trabalho, a função do Mashiach em nossas vidas. Para alcançar aquilo que o Eterno quer para nós. O Mashiach como um refúgio final. Enquanto as cidades de refúgio no Tanar ofereciam proteção temporária até que um julgamento fosse realizado, o Mashiach oferece uma proteção eterna até o refúgio onde podemos encontrar segurança, não apenas contra o julgamento humano, mas também contra o julgamento divino. As nações lá fora nos julgam. Vocês viram a Morá dizendo aqui esse dia para trás,
Teve um rios, o Moré Pinhas colocou vários rios, não sei se vocês assistiram, a respeito da ministração dela. E o grande desafio nosso é porque as pessoas nos odeiam lá fora, porque nós falamos para o cristão que Yeshua não é romano, Yeshua é judeu, e a salvação vem dos judeus, e nós, ainda que vivemos, sim, pela graça do Mashiach, mas temos que obedecer à lei, porque cumprir os mandamentos significa confirmar o sacrifício do Mashiach. Eles nos atacam, dizendo que nós matamos Yeshua. Ao mesmo tempo, os nossos irmãos, que desfrutam da mesma visão da Torá, de Moshe, nos atacam dizendo que nós somos idólatras porque cremos no Mashiach. De um lado, a cegueira espiritual por ter um entorpecimento, segundo o Rabino Shaul, e não reconhecem que o Mashiach veio como Kohen Hagadol, para que houvesse refúgio para todo Israel, aquele que tem uma aliança com Deus, através da sua Torá. E de um outro lado, um povo que está cego e acorrentado no sistema religioso. E as pessoas nos atacando. Mas a cidade de refúgio, segundo a Bíblia, está aqui. O Kohen Hagadol, segundo a Bíblia, segundo a Torá, é o nosso Mashiach. Olha o que está escrito em Tehillim 2:12. Olha que interessante que os nossos ahim, eles escreveram, e os nossos ahims hoje, contemporâneos, eles não entendem, os remanescentes às vezes não entendem, mas segundo a graça do Eterno, muitos estão entendendo, os olhos estão sendo abertos, e isso é um sinal do fim. Isso é um sinal que o tempo está se findando, que nós vamos, sim, desfrutar da presença real do Eterno, da volta do Mashiach. Diz assim, Tehillim 2, Salmo 2:12, beijem o filho, para que ele não se ire e vocês não pereçam no caminho. Olha que interessante. Beijem o filho. Filho de quem? Filho de Deus. Beijem o Filho de Deus, para que ele não se ire e vocês não pereçam no caminho, pois dentro em pouco se inflamará a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Nele quem? Yeshua. Ele é o nosso refúgio. Bem-aventurados que nele se refugiam. Eu vejo muitas vezes pessoas que estão mesmo na visão messiânica. Estávamos conversando, eu e Moré Pinhas esse dia para trás, pessoas que estão na visão messiânica, que começam a estudar muitas coisas no YouTube, porque o YouTube está aí, é um drive-tour de conhecimento, e muitas vezes conhecimento com pouca qualidade, quase nenhuma. Pessoas que estão na visão messiânica, mas estão em paradoxo, não entenderam quem é o Mashiach. Estão se perguntando, não, eu não creio nesse Mashiach, nesse Yeshua aí romano. Beleza, então, qual que você crê? Não, mas esse Yeshua também, que vocês estão falando, também não é assim. Não, mas qual Yeshua que você crê então? Nós pregamos um Yeshua judeu, um rabino. Nós pregamos um Yeshua que nunca transgrediu, que foi tentado, mas prevaleceu. Nós pregamos um Yeshua que enfrentou a morte, mas ressuscitou. Esse é o nosso Kohen Hagadol. Qual é o Yeshua que vocês conhecem? Nós pregamos um Yeshua que nos deixou um desafio, mostrar para os nossos irmãos que ele é o nosso Mashiach. Que as profecias messiânicas todas se cumpriram nele. Nele. Baruch Hashem. Continuando, Yahushua 20, versículo 4, diz assim: o homicida fugirá para uma dessas cidades, ficará na entrada do portão da cidade, e confessará perante os anciãos, daquela cidade, e eles oferecerão entrada na cidade, e providenciarão um lugar para viver entre eles,
Primeira coisa que nós temos que fazer diante do Mashiach, confessar os nossos pecados. Quando você desceu as águas da Tevilá, do batismo, o nosso rabino Betzalel pergunta para você, você reconhece que é um pecador? Não é assim? Quem passou pelas águas? Diz amém. Você reconhece que transgrediu a Torá? Você se arrepende dos seus pecados? Você crê na Torá, como os mandamentos, como a palavra de Deus dada por Moshe? Você crê no Mashiach, que veio, pereceu por nós, e morreu e ressuscitou ao terceiro dia? Aí você diz, amém. Então desce agora as águas do batismo, da Tevilá, porque a velha criatura vai morrer, e um novo homem, uma nova mulher vai ressuscitar. Baruch Hashem. Cidade e refúgio, você precisa mudar os seus conceitos. Corroborando com Yahushua, olha aqui na Brit Hadashah, e muitas pessoas falam da Brit Hadashah sem saber, sem conhecimento. 1 Yohanan 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e o quê? Purificar de toda injustiça. Quem poderia perdoar pecado? Quem poderia reconhecer a justiça ou a injustiça naquela pessoa? Era o próprio Kohen Hagadol. Ele é fiel. Aqui Yohanan está falando do Mashiach. Se confessarmos diante dele e se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Todos pecamos. Destituídos fomos da presença de Deus. Eu vejo alguns irmãos ortodoxos. Ortodoxo é uma palavra pejorativa. Irmãos que não creem no Mashiach, que dizem assim, eu não preciso de salvação, eu não preciso de redenção. Como você não precisa de redenção? A própria guarda da Torá para você é uma forma de redenção. Porque a Torá nos diz que nós pecamos. A Torá nos ensina que temos que ser melhor do que somos hoje. Se precisamos melhorar do que somos é porque não somos perfeitos. E se não somos perfeitos, se há imperfeição em nós, é porque nós precisamos buscar essa perfeição. E nós só achamos essa perfeição naquele que é fiel e justo. Naquele que foi executado por nós, mas ressuscitou ao terceiro dia. Naquele que não veio abolir a lei, mas veio para que nós consigamos completar ou cumprir toda a Torá. Ou aquilo que nos falta, sermos alcançados naquele que venceu a morte. Baruch Hashem, nosso Mashiach Yeshua. Estou terminando. Bemidbar diz assim, dessa forma a comunidade deverá julgar entre ele e o vingador da vítima. E de acordo com essas leis, a comunidade veria se neles há justiça ou não. Todos seremos julgados um dia. Toda a assembleia um dia participará do nosso julgamento. Mas qual assembleia? Aqui está falando a comunidade, mas essa comunidade simboliza o tribunal celestial. Um dia passaremos por todo o tribunal celestial. Não, a pessoa não era julgada no momento que entrou na cidade de refúgio. Aquela cidade de refúgio, ela ia ser protegida por um tempo, é temporária, até vir o julgamento. Assim como nós, como nos refugiamos no Mashiach, temos um tempo de reflexão, um tempo de buscar o Tikkun, um tempo de aguardar o nosso julgamento. Mas um dia seremos julgados, assim como aquele que entrou na cidade de refúgio foi julgado. É isso que Bemidbar diz. Mas em Atos diz também, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. O Eterno diz, estabeleceu, por meio do homem que designou. Quem que ele designou? Quem é o homem que ele designou? Yeshua. E deu provas públicas disso a todos. Como? Ressuscitando dentre os mortos. Aquele que um dia ressuscitou, que venceu a morte, que é o nosso Kohen Hagadol, um dia deixará o seu manto de Kohen Hagadol e sentará num trono de justiça. E ali ele julgará com cetro de poder e de justiça. Amém? Baruch Hashem. A retificação final e a redenção.
Na Cabalá, acredita-se que o Mashiach trará a retificação final para todos os mundos. Alamot, mundos em hebraico, plural. E esferas da criação. As cidades de refúgio, como símbolos de Tikkun, prefiguram, olha só, as cidades de refúgio prefiguram essa era messiânica, onde todos os erros serão corrigidos e todas as almas encontrarão seu lugar no esquema divino. Então, esse tempo que nós temos com Mashiach até a sua volta é um tempo onde nós temos que nos preparar para o grande momento, que é o Tikkun final, que é a retificação final. Ali nós seremos corrigidos de todos os erros. E aí sim nós estaremos prontos para desfrutar da presença divina. O rabino Ramchal, que é o Rabi Moshe Haim Luzzatto, que é um rabino muito conceituado na Kabbalah, ele escreveu Derech Hashem, Caminho de Deus. Ele diz assim: outro grande cabalista escreve que a redenção final será o momento que todas as almas retornarão para seu estado original de pureza. Nós se tornaremos assim, nós seremos como Adão. Nós seremos assim como Adão não tinha pecado. Nós seremos luz para esse mundo, assim como ele era luz no Gan Éden. E o Mashiach será o refúgio para aqueles que buscam completar o seu processo de Tikkun. Aí eu digo mais uma vez, eu gosto sempre de dizer isso aqui, nós buscamos a Torá, nós buscamos o Mashiach para quê? Qual é a finalidade de nós servirmos a Deus? É apenas bênção aqui, material nesse mundo? Será que nós estamos vendo apenas esse mundo? Nós estamos olhando com olhos materiais, porque a Torá diz, se obedeceres à voz do Senhor teu Deus, e se ouvides a voz do Senhor teu Deus e obedecer todos os seus mandamentos, você prosperará, todas as bênçãos te seguirão em profundidade. Se obedeceres, você vai ser próximo, você vai ser abençoado, bendito será no campo, na cidade. Mas é só isso? É isso que nós temos para nós? Buscamos por isso? Ou buscamos para a redenção final, o processo de Tikkun final? Ou buscamos o Olam Rabá, o mundo vindouro? As pessoas estão confundindo as coisas. Se as coisas não saem como elas pensam, como elas querem, elas mudam o seu trajeto. Elas deixam a cidade de refúgio e vão buscar o refúgio lá no mundo. Ah, porque lá eu era mais amado, porque lá as pessoas eram diferentes, porque lá minha vida financeira era melhor. Mas espera aí, irmão. É aqui que você tem a salvação, a redenção está aqui, na presença do Mashiach, na presença de Deus, servindo ao Eterno. Baruch Hashem. O conceito de Tikkun é a ideia de 6 cidades de refúgio e está ligada ao conceito desse Tikkun, que significa retificação ou correção. O número 6 representa o esforço humano para alcançar a retificação no mundo físico. Por isso que eu digo, não é apenas material, mas nós temos que evoluir todos os dias. Esse é o nosso principal desafio. Ao buscar o refúgio em uma dessas cidades, o indivíduo participa de um processo de correção espiritual, purificando-se e preparando-se para a retomada da vida em sociedade. Algo aconteceu com ele, ou um desleixo, algo aconteceu com ele que ele precisava melhorar. Essa era a questão. Assim como nós. Se nós estamos aqui hoje, é porque todos nós precisamos de uma redenção, de um refúgio em Deus. Precisamos melhorar alguma área da nossa vida. Todos nós, sem exceção. E o Mashiach, o 7º refúgio. 6 cidades de refúgio correspondem à situação atual do mundo, onde a proteção é temporária e parcial. No entanto, na era messiânica, simbolizada pelo número 7, que é o 7º milênio, o Mashiach será o refúgio espiritual completo e perfeito para a humanidade. Assim, as 6 cidades de refúgio apontam para a necessidade de uma 7ª cidade, que não é física, mas espiritual, e que será plenamente revelada com a vinda do Mashiach. As 6 cidades simbolizam os 6 milênios. E nós aguardamos uma cidade principal, ou seja, a era messiânica, o milênio no Mashiach, onde ele reinará e nós seremos seus corranimos, seus sacerdotes. Ali nós estamos já numa elevação espiritual para que possamos alcançar essa posição
ao lado do Mashiach. E para encerrar, em Rit Galut, Apocalipse 7,15, diz assim: por isso eles estão diante do trono de Deus e servem dia e noite no seu templo. Eles quem? Eles, aqueles que ficaram, permaneceram até o fim. Nós que cremos no Mashiach, permanecemos até o fim. Estamos agora, essa é a visão de Yohanan, de João. Estamos agora, ele viu aqueles que permaneceram com Yeshua até o final, diante do trono de Deus, e servimos de dia e de noite no templo do Eterno, o Beit HaMikdash. E aquele que está sentado no trono estenderá a eles a sua Shekhinah, e nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem o sol os castigará, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono, que agora está reinando na sua dinastia davídica, será o seu pastor, ele os guiará às fontes das águas vivas, e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Baruch Hashem. As cidades refúgio, que não é muito comentada no meio judaico, ela vem para nos mostrar uma alusão, uma prefiguração do reino do Mashiach. Tanto o Mashiach como o Kohen Hagadol, como o Mashiach que irá reinar no trono de Deus, aquele a qual reinará as nações com mão de ferro. Amém? Baruch Hashem. Eu agradeço a todos, que o Eterno venha vos abençoar, que o Eterno venha lhes dar sabedoria e lhes dar entendimento. Beshen Yeshua HaMashiach.